Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom! Hoje nós vamos cantar. Cantar é bom, gente, é muito bom. Alegria na vida da gente, é tudo de bom. Mas sabe quando a gente sente bem? Quando ouve uma história, e uma história assim, os hebreus querendo saber como seria a terra de Canaã, e volta gente de lá, os espiões, dizendo que lá é a terra onde emana o leite e o mel. Então nós vamos cantar hoje Êxodos 33, 3. Terra onde emana leite e mel. Eretz Zavat Halav Udvash. Eretz Zavat Halav, 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 Zavat Halav Udvash. Eretz Zavat Halav, Zavat Halav Udvash. Eretz Zavat Halav, 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 Halav Udvash. É claro que eu não sou cantora, eu não sei cantar, mas cantar é uma obrigação nossa, porque o canto nos faz feliz. E felicidade é tudo que queremos. Shalom. Shalom. Você tem acompanhado as nossas dicas de hebraico? Gostou? Está gostando? Porque tem muito mais dicas. Mas, se você está gostando mesmo, nós temos um curso que ensina a ler e escrever em hebraico. É muito bom conhecer essa língua sagrada. Hebraico Descomplicado. Acesse Talmidim centrodeestudos.com. Faça sua inscrição, aprenda a ler e escrever hebraico. Tem de tudo lá para você fazer isso com a maior facilidade. Shalom. Mais uma porção. Hoje, porção de número 34. Porção de número 34. Bamidbar, capítulo 1, verso 1 ao 4, 20. A Haftarah, ou a conclusão, está no livro de Oshéa, capítulo 2, verso 1 ao 22. Brit Hadashah, nós temos dois textos. O texto de 1 Coríntios 12, 31
E texto de Lucas, ou Hilel. Lucas, ou Hilel, capítulo 2, verso de 1 ao 7. O capítulo de Coríntios, ele vai falar sobre a unidade, sobre o corpo, né? Ele vai falar que nós somos corpos, né? Ou membros de um corpo, a cabeça é Yeshua, você e eu somos, né, membros diferentes, mas fazemos parte de um corpo, ok? E o livro de Lucas, ou Hilel, capítulo 2, eu quero me ater a ele, vou ler aí algumas partes dele com a gente, porque tem algumas coisas importantes para a gente ver nesse livro. Ainda temos o livro de Oséias, né? Oséias, capítulo 2, verso 1 ao 22, que nesse texto o profeta vai ser convocado, né, pelo Eterno, está fazendo uma comparação entre Israel e uma mulher adúltera, né, no qual o Eterno chama a atenção de Israel, porque Israel teria se adulterado com ídolos, né, e etc. Então vamos para Hilel. Hilel, na sua Bíblia aí é chamado de Lucas, né? Mas o nome hebraico dele é Hilel, tá? É muito comum você ver na teologia alguém dizer que o único escritor bíblico que não era judeu era Lucas. Você já ouviu isso? Né? O Novo Testamento foi escrito por o único escritor que não era judeu era Lucas. Eu vou só te fazer pensar, como sempre, em algumas coisas. Primeira pergunta a se fazer é o seguinte: o Hilel, ele escreve o seu 2 evangelhos, vou chamar assim, Bessorot em hebraico. As 2 Bessorot que ele escreve para quem? Me ajuda? Qual o nome da pessoa que ele endereça seu escrito? Hein? Me ajuda? Está no primeiro versículo. Se você pegar a palavra Teófilo é grego. E aí eles associam até o escritor com o destinatário e chama todo mundo de grego, né? Mas quem era Teófilo? Alguém já te falou isso? Quem era esse moço chamado Teófilo? Na verdade, esse moço chamado Teófilo, ele era sumo sacerdote. Então ele não tem nome grego. Espera aí. Se ele era sumo sacerdote, Rabino, da onde você tirou isso? Flávio Josefos, escritor judeu do 1º século. Ele vai explicar quem era conhecido como Teófilo, tá? E quem era esse moço, né? Um sumo sacerdote do templo. Amém? Segunda coisa, um grego amigo de um sumo sacerdote. Meio complicado, né? Segunda pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quando ele escreve a sua segunda carta, que ficou conhecido como é que é o nome dela aí na sua Bíblia? Atos, né? Atos dos Apóstolos, Atos dos Emissários. Quando ele está escrevendo, a gente chama isso aí de também uma Bessorá, tá? Ou tradução para português aí, evangelho, né? Aí eles falam que tem 4 evangelhos, na verdade tem 5 evangelhos, tá? O livro de Atos também é um, né? No sentido pleno da palavra, tá? Bom, quando ele escreve isso aí, o que ele narra na história? Dentre um monte de coisas que ele narra o quê? Viagens de quem? Shaul. Bom. Nas viagens de Shaul, se você estiver lendo as narrativas lá, você vai observar que ele vai falar assim: e nós fomos
E nós andamos, e nós entramos, e nós chegamos. Nós quem? Bom, Shaul a gente sabe que está no meio. Se é Lucas ou Hilel o escritor, ele está falando de nós quem? Dentre mais gente, ele está. Se você continuar lendo, você vai encontrar que há um momento que eles vão para Jerusalém e que eles entram no templo. Lembra desse episódio? Aí eu vou te fazer outra pergunta. Entram no templo sem problema nenhum, ninguém reclama, ninguém briga, porque um grego está entrando no templo. A Bíblia não fala que ele teve que ficar do lado de fora. E nós fomos ao templo, e eu, como grego, tive que esperar o Shaul sair. E eu, como grego, só pude entrar até tal lugar. Se você ler o texto, a passagem lá, Rabino Shaul está fazendo oferendas lá no templo, não é? Foi até dado para ele uma instrução, para ele, né? E o Hilel está junto, sim ou não? E aí? É interessante que, se você observar no contexto geral, o Timóteo, o texto diz que o Rabino Shaul fez o que com Timóteo? Circuncidou ele, até pelo fato que ele estava andando com eles e eles iam entrar no templo. Por que não circuncidou Lucas? Para poder entrar no templo. Só para você pensar. Então agora eu vou voltar para cá. Hilel, amém? Capítulo 2, verso. Aqui o texto é de 1 ao 7. Eu vou ler. Eu coloquei ele projetado para você. De propósito, eu coloquei o texto português e o texto grego, que eu quero te dar alguma coisa aqui, partindo do grego. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto. Repete comigo. César Augusto. Para que todo mundo fosse recenseado. 2. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Beleza? E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Subiu também Yosef, da Galiléia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Beit-Lehem, porque era da casa e família de Davi. 5. A fim de alistar-se com Míria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E teve a seu filho envolveu em faixas, deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pronto. Muito bem. Queridos, nós lemos Bíblia, estudamos Bíblia às vezes. Muitas vezes lemos. Estudar, pouco. Né? Ler, às vezes, a gente pode até ler muito, mas estudar, pouco. Você tem o verso 1 e verso 2. Você alguma vez pesquisou sobre isso aí? Seja sincero. Agora deixa eu te falar uma coisa. Só já te dando uma pincelada em algumas coisas. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Tá. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Te deu duas informações. E eu te fiz uma pergunta, você já pesquisou sobre elas alguma vez? Não. Pois é, aí tem um problema. Que algumas pessoas que às vezes pesquisam e não são estudiosos da Bíblia, mas são contraditores da Bíblia, eles pesquisaram. E eles chegaram numa conclusão. E a conclusão, se te apresentar, você vai passar aperto. Vamos lá. Segundo o monumento Ancirano, Augustus, que foi citado aí, realizou 3 vezes o recenseamento dos cidadãos romanos em seu império, a saber, ano de 726, ano 746 e antes
e ano 767 da fundação de Roma. Ou seja, nos anos 28, nos anos 8 e nos anos 14, depois do Messias. Agora, como é que você começa a ler o livro de Lucas? O livro diz que eles estão no recenseamento de César Augusto, quando Yeshua vai nascer, e as datas do recenseamento são 28, então ele nasceu 28 anos dele, 8 antes dele, ou 14 depois dele. E agora? Aí o camarada chega e te fala: meu irmão, sua Bíblia está cheia de erro. Agora, contradiz ele. E ele vai te dar base histórica. O livro começa dizendo que eles subiram no recenseamento de César Augusto. César Augusto fez 3 recenseamentos. 28 antes do Messias, 8 antes do Messias e 14 depois do Messias. E aí? Já está começando a ficar esquisito. Vou te dar mais. Em 1880, encontrou-se uma inscrição que refere a um recenseamento realizado na Síria por obra de Emílio II, por mandato de Quirino. Eis o texto latino, esse texto está em latim, eu pus a tradução aí para você, tá? Claro, né? E o texto, eu não vou ler em latim, mas a tradução está aí, ó. Tal recenseamento parece datar do ano. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Existe uma outra contradição que é o seguinte: César Augusto e Quirino, eles não estão um dentro do outro com relação a datas. Um encerra o seu período e o outro inicia. Então o texto está dizendo que foi feito sobre a ordem de um, quando o outro é governador. E isso historicamente também não bate. Tem problema com essa afirmativa lá. Então tá. Agora está dizendo aqui, nesse documento achado em 1880, que houve um recenseamento por volta do ano 6. Bom, se você pegar por volta do ano 6, você vai falar: mas peraí, 6 depois do Messias, se o recenseamento é no nascimento dele, como é que fica? Bom, historicamente falando, o calendário que você usa, chamado gregoriano, ele está errado. E ele está errado, segundo os historiadores, em aproximadamente 5, né? Aqui pode aproximar 6 anos. Então, se é 6, pode ser que o calendário esteja errado 6 anos. Ok? Então, o seu calendário, ele está errado. Esse calendário você usa, ele está errado. Partindo de 2000 anos, na verdade, não tem 2000 anos. O Messias não nasceu na data que dizem que nasceu. Está errado. Isso é fato. Tá? Mas eu quero te dar mais algumas coisas. Os papiros atestam que no Egito, de 14 em 14 anos, se realizava um recenseamento. Ao menos a partir de 5, 6 depois do Messias. Se não já em 10, 9, né? Antes do Messias, até meados do século III. Então existe documentos dizendo que houve recenseamentos de 14 em 14 anos, a partir de aproximadamente data 5, 6. Tudo bem? Então, a gente tem 2 documentos, vamos dizer assim, dizendo sobre um recenseamento. Um dizendo que seria aproximadamente 5, 6, né? E de 14 em 14 anos isso viria a acontecer. E um outro dizendo que foi feito um recenseamento lá por volta do ano 6. Tudo bem? Bom, então nós começamos a ter alguns documentos históricos para nos reforçar o texto de Lucas. Mas em Lucas temos um problema, que é o verso 2. Volta lá. Lê para mim, por favor, o verso 2. Para
A versão que o irmão está lendo está: este recenseamento, o primeiro do seu tipo. Mas as outras versões não estão dessa forma. Elas já começam ao contrário. Elas já começam dizendo: este primeiro. Este primeiro. Opa, temos aí. Eu li para você que aquele moço que foi citado no verso primeiro, ele teria feito outros. E esse não seria o primeiro. Então, pode não estar falando do recenseamento que o outro teria feito, mas esse segundo camarada aí citado. Tá bom? Agora eu vou te dar mais uma coisa. Olha lá. O problema levantado mais uma vez já era conhecido dos estudiosos, que apontam rica documentação tirada de Tito Livio, Suétono, Flávio José, ou Flávio Josefos, Strabo e descrições antigas, documentações que permitem reconhecer a historicidade do texto de Lucas. Quirino, que foi governador da Síria entre 6 e 12, depois do Messias, deve ter sido, como se desprende dos testemunhos antigos, administrador da política romana próximo ao Oriente desde o ano 12 antes. Então, o que está no texto que, se você não prestar atenção, vai te jogar por terra? O texto está dizendo que ele foi governador. Ele foi governador. Ele se tornou governador. Mas ele antes de ser governador, ele já é um administrador. Entendeu isso? Ele se torna governador, mas ele é antes administrador. Sendo ele administrador, ele está no período do recenseamento do verso 1. Aí ele estaria dentro, mas como governador, não. Por quê? Porque um morre e o outro vai ser governador depois do período que o outro já morreu. E aí o texto ficaria contraditório, historicamente falando. Entendido? Beleza. Visto que Augusto 3 vezes promoveu o recenseamento dos cidadãos do seu império, entre 28 e 14, Quirino pode ter sido o executor de um desses recenseamentos nas regiões confiadas à sua jurisdição. Augusto efetuou o que chamava Breviário Imperium, estatística do império. Redigida pela própria mão do imperador, desse documento constava a riqueza do império, soldados, naves, reinos, províncias, tributos, impostos, doações, como refere Tácito, Anais 1:11. E vai aí algumas citações. Ora, tal estatística não poderia existir sem o recenseamento da população do império. Ok. Também, agora então, para resolver o problema lá do primeiro, nós vamos colocar isso aqui, ó. Também se aponta como a solução o possível uso de protos. Protos em grego é primeiro. Por isso que eu frisei lá a palavra primeiro. Tá? O possível uso de protos, primeiro, no sentido de anterior. Agora põe a palavra anterior no texto. Uso atestado para os textos do Novo Testamento, ou da Brit Hadashah. De modo que se leria: este recenseamento ocorreu. De novo. Este recenseamento ocorreu antes daquele que foi feito sob Quirino, prefeito da Síria. Entendeu como é que ficaria o texto? Em vez de colocar lá primeiro recenseamento, porque não vai bater com a história, mas este foi feito antes. Ou, né, este recenseamento ocorreu antes. Entendido? Ah lá. Antes daquele que foi feito sob Quirino, prefeito da Síria. E não este primeiro recenseamento. Entendido como é que ficaria o texto em português? E aí nós matamos o problema da contradição, tanto histórica, né, quanto aí no próprio texto.
Amém? Então, se você quiser fazer até uma observação aí, faça essa observação, né? Põe aí no seu texto. Por quê? Porque você pode realmente encontrar aí alguém te lançando isso no rosto. Te dei a explicação para você não ter mais problema com isso aí. Beleza? Né? Então, para achar também é história. Muito bem. Eu coloquei esse texto aí, porque na sequência da nossa porção, ou da parte lá, está dito que ela teve um filho, ela envolveu ele em panos, né? E o colocou em uma... Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas nós sabemos que ele nasceu quando? Em festa de Sucot, né? Ele nasce na festa de Sucot. E aí temos um problema, eu até coloquei aquele texto ali para você, que é Levítico ou Vaikra, 23, 42 e 43, para julgar por terra de uma vez a ideia de que você tem no Natal, ou perante o nascimento de Yeshua, umas visitas, né? As visitas vieram, quem eram as visitas? A tradição diz que eram 3 reis magos, e põe eles lá no presépio, lá na manjedoura, e essa conversa fiada toda, né? Eu até pus o texto ali para você, que se a mulher dar à luz um filho, ela está imunda, durante 7 dias, e ela não vai receber visita de ninguém nesse período. Como é que ela recebeu reis lá? No presépio, né? Já falamos disso aqui, não vou me ater de novo, mas temos aí um outro fato. Se Yeshua nasce em tabernáculos ou Sucot, qual que é o mandamento? Está ali, lá. 7 dias habitareis em... Todos habitarão em... Meu irmão, se Yeshua nasce, entenda, como é que o texto diz para você que não havia lugar para eles na estalagem? Eles nem iam para a estalagem. Se a mandamento está em tenda. Ah, Rabino, mas a mulher estava grávida. Durante os 7 dias, se ela estiver grávida, tiver que dar a luz, ela vai dar a luz aonde? Na tenda. Né? Já te dei uma tradução no outro episódio, de uma palavra que estaria aí no texto, né? Que foi traduzida aí, mal traduzida, né? Como manjedoura. Já te dei isso no outro episódio, dizendo que a tradução em outro texto seria, né? Sala de estar, sala de recepção, é onde ela teria posto na tenda, na parte da tenda, o menino, né? E não, né? Numa manjedoura, né? Vamos caminhar. Eu pus aí o texto de Matitiarro 2:11, que também joga por terra essa história de rei mago recebendo lá no presépio, né? Essa conversa, nem existe isso. Olha lá, o verso 2 de Matitiarro 11 está escrito o seguinte: isso aqui está falando dos sábios que vieram de Babilônia, né? Não é rei mago, não existe rei mago, não tem mago lá, tá? Eram sábios, tá? E eram judeus, tá? Estudantes de Torá, estudantes do Taná, e aí eles pelas escrituras descobriram que estava próximo do nascimento do Mashiach, viram um sinal e seguiram esse sinal. É isso que aconteceu. E o texto diz lá, ó, e entrando na casa, não está tenda, não está manjedoura, tá? Casa. O menino, quando encontra-se com os sábios de Babilônia, o menino já tem aproximadamente 2 anos, aproximadamente. Então essa história, né? Apesar de ter muito crente ainda fazendo presépio dia 25 de dezembro, e pondo lá essa bobajada, né? Isso não existe na Bíblia, conversa, né? E aí até pus também o texto lá de Levítico lá para você ver, né? Que a mulher não iria receber
visita de fora ainda, nesse período que ela está aí. Benção? Benção? Pois é. Eu vou completar ainda mais a nossa história aí, né? Com mais algumas informações, fugindo um pouquinho do nosso estudo, mas vai complementar algumas coisas para você. E por que razão eu coloquei isso aí? Porque hoje, queridos, nós temos no mundo cristão muitas coisas sendo defendidas, muitas doutrinas ensinadas, muitos ensinamentos sendo ditos, que não tem fundamento na Bíblia, não está nas Escrituras, e muitas vezes a pessoa quer defender como se fosse Bíblia. E aí eu coloquei algumas informações ali para você, tá? Dentre essas informações, isso aqui que eu vou te passar a partir desse momento, só alguns slides bem rapidinho, para a gente voltar na nossa sequência. Só algumas informações históricas. Como eu comecei falando de história lá de Hilel, né? Existe mais algumas informações históricas aqui para você. Ao todos, foram 21 concílios. Concílios são reuniões de bispos, padres, cardeais e etc, etc. São reuniões que a Igreja Católica estabeleceu durante a sua história. Ok? Amém? O chamado Concílio de Jerusalém, ele não é aceito porque ele é judaico. Então ele não entra na lista, tá? Mas os 21 na história católica, eles começam com esse aí, ó, Concílio de Nicéia. Nesse concílio, olha lá, o Papa durante o concílio foi São Silvestre I. A duração do concílio, 20 de maio a 25 de julho de 325. Temas principais tratados. Repete para mim. Concílio católico, apostólico não, católico, romano. Apostólico já não tem mais, né? Então são concílios católicos. O que esse concílio tratou? Primeiro, a reunir a cristandade, condena o arianismo como heresia e exila Ário. Não vou entrar nisso, não vou explicar isso não. Eu quero só te pegar aqui num ponto. Proclama, Concílio de Nicéia proclamou o quê? Vai, me ajuda? Todo mundo, lê lá. Proclama a igualdade de natureza entre pai e filho. Meu irmão, essa história de defender que Yeshua ou que Jesus é igual ao Pai, isso é concílio católico aí, ó. É nesse concílio que eles fazem isso, ou que começam a fazer isso. Redação do símbolo ou credo que se recita na missa. O credo que você recita na missa hoje vem daí também. E é um credo que não está só na missa, mas ele está no meio do cristianismo, por algumas denominações também. O Concílio de Nicéia estabeleceu 20 cânones, os quais deram sequência ao credo niceno. Eu só peguei alguns para você ver. Então 20. Terceiro, nenhum deles, presbíteros, deverá ter uma mulher em sua casa, exceto sua mãe e irmã, e pessoalmente, totalmente acima de suspeita. É no Concílio de Nicéia que começa a dizer que o clero, que era os líderes na igreja, não podiam ter esposa. Cânon 18. Os diáconos devem permanecer dentro de suas atribuições. Não devem administrar a Eucaristia a presbíteros, nem tomá-la antes deles, nem sentar-se entre os, repete, presbíteros, pois que tudo isso é contrário ao cânon e à correta ordem. Meu irmão, é desse cânon católico que você tem no meio do cristianismo, em algumas denominações, que os presbíteros vão assentar em cima do altar, mas os diáconos têm que ficar lá na porta ou no meio do povo. Aí você tem uma igreja denominada protestante,
Uma igreja que se denomina não ter nada a ver com catolicismo, defendendo e praticando dogma ou cânon da igreja romana. Vamos mais. Cano 20. Nos dias do Senhor, o que eu pus lá entre parênteses para você? É a partir desse concílio, a partir dele é estabelecido, já vem sendo defendido, já vem sendo praticado, porque ele veio com o edito de Constantino no ano 321. Mas no concílio, bate-se um martelo em cima de uma, vamos dizer, uma terminologia. Dia do Senhor. Como? Domingo. Está entendendo? Quem defende domingo como dia do Senhor é católico, apostólico, romano, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica. Isso é fato histórico. Isso é história. Doa quem doer. Essa é a realidade histórica. Está aí, ó. Né? E tem mais um detalhezinho que eu pus aí, que está no cano 20. Né? Nos dias do Senhor, refere-se aos domingos, e de Pentecostes, todos devem rezar de pé e não ajoelhados. E é nisso que você vai encontrar muitas denominações fazendo determinados eventos, onde eles querem colocar a pessoa e fala que você não pode ficar sentado, mas você tem que ficar de pé. É dessas coisas aí. Vamos caminhar mais. Eu coloquei ali, né? Eu acredito que muitos aqui já sabem isso de cor, né? Porque daquele tempo que você veio de lá, você praticava, né? Esse é o credo que nasce em Nicéia, é reforçado posteriormente, tá? Cremos em um só. Eu fiz uma correção aí no slide, na apresentação toda, e aí modificou ali também. Mas ali a palavra é Deus. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, repete comigo, da substância do Pai. Meu irmão, me responde uma coisa, a Bíblia diz que o Eterno é Espírito. Confere? Que substância tem Espírito? Seja um ser pensante. Substância do Pai. O Pai é Espírito. O Filho é homem, carne. Vamos mais. Elohim de Elohim, luz da luz, Elohim verdadeiro de Elohim. Olha, deixa eu corrigir. Deus de Deus, está falando do Filho. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado. Gerado não criado. Consubstancial do Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Por quem todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual, por causa dos nós, homens, por causa da nossa salvação, desceu, se encarnou, se fez homem. Padeceu, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, virá para julgar os vivos e mortos. E cremos, né, no Espírito Santo, mas, quanto àqueles que dizem, existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmam que o Filho de Elohim é uma hipóstase, ou substância diferente, ou foi criado, ou é sujeito a alteração e mudança, a esses, a igreja, vou mudar a palavra ali para você, amaldiçoa. Entendeu? Entendeu da onde que surgiu a coisa? Então agora vamos caminhar. Houve em 364, na cidade de Laodiceia, uma reunião, não foi um concílio, a gente chamou ele de sinode. Dentre, vou resumir aqui o que foi dito lá, eu quero me ater a uma abordagem pequena aqui, ó. Abordagem regular, ponto 2 lá, ponto 3. Abordagem regular dos hereges, cano, judeus,
Cânon 16, 37 e 38. Sabe o que era dito nesse sinódio aí da Laodiceia? Nenhum cristão poderia ser visto conversando com judeu. Ele não podia ter amizade com judeu, ele não podia relacionar com judeu, ele não podia conversar com judeu. Isso foi dito nesse sinódio de Laodiceia. Mais uma coisa nesse sinódio. Reconfirmava a guarda do domingo e anamatizava a guarda do sábado. O que significa isso? Nós, cristãos, temos que guardar o domingo, e seja maldito qualquer um que guardar sábado. Com sinódio de Laodiceia. Tem mais umas coisas aí, eu não vou me ater a isso não, porque eu não... No cano 29 desse concílio, olha lá, que eu disse aqui para você que, guardar o domingo e anamatizava a guarda do sábado. Olha o que diz o cano. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas trabalhar nesse dia. Devem preferir o dia do Senhor e descansar, se for possível, como cristãos. Se eles, portanto, forem achados judaizando, sejam malditos de Cristo. Está entendendo? Está entendendo porque você tem hoje um cristianismo que não observa Shabat, mas observa domingo? Aí, ó, a origem da coisa. Amém? Eusébio, bispo de Cesareia, escreve: todas as coisas que eram do dever. Vamos de novo. Lê comigo que li. Vamos lá. Para um pouquinho agora. Ele diz, vamos lá. Todas as coisas que eram do... Todas as coisas que eram do dever. Está entendendo? Dever. Fazer-se no sábado, temos transferido para o dia do... Entendeu? Está entendendo a história da coisa, querido? Né? Olha o que ele diz. Dia do Senhor. Muito mais do que o... Captou a mensagem? Pegou a origem da anamatização, né? Do sábado, do Shabat, para passar para domingo? Está aí, ó. E esta foi a posição da igreja 43 anos antes do concílio. Meu irmão, eu vou resumir aqui agora. Olha lá, o Constantinopla II, que já está lá no ano 381, olha o que ele diz. Afirma a natureza de... Meu irmão, defender divino Espírito Santo, isso é dogma? Mais um aí, ó. Estabelece que o bispo de Constantinopla receba honras. Tá, isso aí não é importante. Éfeso 431. O que defende isso aí? Afirma, repete comigo. Afirma. A pessoal de Cristo em... O que é unidade pessoal de Cristo? Unidade. Mas o que é essa unidade pessoal? Eu vou explicar ela em seguida. Que vai para o Calcedônia 451. Afirma a unidade das duas... O que é as duas naturezas? Qual que é esse concílio? Calcedônia, ano. O que o cristianismo defende hoje, meu irmão? Seja ele evangélico, seja ele católico, o que ele defende hoje? Cristo possui natureza humana e natureza divina. Ele é 100% homem e 100% Deus. Você já ouviu isso?
Aí, ó, quando é que surgiu esse negócio? Pode anotar isso, ó, se você quiser. Ano 451, Concílio de Calcedônia. Agora eu vou te dar quando que virou dogma. Constantinopla II, ano 553. Condena os ensinamentos de Orígenes e outros. Condena os documentos nestorianos, designados 3 capítulos. Constantinopla III, 7 de novembro, né? Ano 681. Olha lá, Constantinopla III, ano 681. Dogmatiza. O que é dogma? O que é um dogma? É como se fosse uma lei, estabelecida como lei. No ano, olha lá, 681 virou dogma da igreja, que Cristo tem duas. Entenderam? Amém? O amém. Vocês estão me entendendo? Você tem um monte de teólogos hoje, meu irmão, que eles se dizem até doutores em Bíblia, doutor em teologia, defendendo dogmas católicos e se dizendo cristão evangélico, cristão protestante. E aí? Eu só fiz aqui um resumo para você, um pouquinho de história, tá? Eu comecei de história lá em, né? Vamos caminhar aí. Deixa só para fechar com essa aqui. O concílio de número 19, olha, eu já pulei, né? Quantos foram que eu te falei? 21. Se você souber o tanto de coisa que foi posto na história, mas eu resumi aí, né? Não é nossa porção isso. Só para te dar um pouco de informação. No Concílio Trento, que foi em 1563, foi confirmado, olha lá, confirma, tá? Confirmação da doutrina acerca dos 7 sacramentos e dos dogmas eucarísticos. Decreta a versão da Vulgata como autêntica. Esse também foi chamado o concílio contra a reforma. Meu irmão, o que é os 7 sacramentos? Está aí, ó. Primeiro, a iniciação cristã. Segundo, cura. Terceiro, serviço. Eles 7 se dividem nessas 3 partes aí. Qual que é o primeiro sacramento? Olha lá. Batismo. Depois do batismo tem a primeira comunhão e depois a confirmação. Né? Na parte da cura tem penitência ou confissão e unção dos... Meu irmão, história de ungir enfermo com óleo é católico. É sacramento católico. Eu acho que você não conhece uma igreja, a não ser a comunidade judaica, que não pratica o sacramento de unção com óleo. Ou não é? Está aí, ó. Não é o rabino que está falando, não. Isso é história. E tem a parte do serviço que está lá, né? A ordem e o matrimônio. Né? No questão da ordem ali, foi estabelecida a questão hierárquica da igreja, que você tem o presbítero, que está acima do diácono, né? O diácono está acima dos obreiros, né? Lá é chamado de leigos, e aqui é chamado de povo, né? Vamos dizer assim. Foi aí, isso é sacramento. Aí você chega em muitas denominações, você chega, quem que é o líder? Um pastor, depois do pastor, abaixo do pastor, né? Vice-pastor. Tem lugar que tem o evangelista, tem lugar que tem o presbítero, aí depois, abaixo do presbítero, diácono. Isso é sacramento católico. Ficou triste, né? Batismo, não vou me ater a isso não. Batismo, não vou me ater a isso. Mas se você pegar a origem de batismo, não só batismo de criança, que é propriamente bem afundado no paganismo, mas existe um batismo que ele é estabelecido no meio cristão. A pessoa aceita, entre aspas, Jesus, aí ele vai se preparar para si. Isso é sacramento católico. Não existe isso não. Na Bíblia não tem isso não. O que a Bíblia ensinava? Reconhecia Yeshua. O que faziam com ele em seguida? Batizava. Está lá na Bíblia. O
que fizeram hoje? Hein, Rabino? Na igreja evangélica tem essa hierarquia, né? Diácono, presbítero e tal. E no judaísmo, tem essa hierarquia ou não? Não. Ah, não tem essa hierarquia. Judaísmo é Bíblia. A Bíblia narra alguns obreiros que trabalham, narra. Qual deles é maior que o outro? Nenhum. Todo mundo é servo. Começando do rabino. É tudo servo. E quer Bíblia? Quer mais Bíblia? Você quer mais ainda o que está escrito? A Bíblia diz assim: você quer ser maior? Seja servo dos outros. É por isso que você vai encontrar no meio do cristianismo uns camaradas batendo para baixo, para cima, de gravata, de paletó. Pede eles para pôr a mão na massa, vê se eles põem. Pede eles para servir os irmãos, para ver se serve. E não vou me ater a isso, que eu já falei que eu até já saí um pouquinho fora, só para te dar algumas informações. Me dê na Bíblia, pastor, um texto, falando de pastor. Um texto. Ah, Rabino, lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Ô irmão, você conhece bem de português? Se você não conhecer, eu vou te ajudar. O texto diz assim: e ele mesmo deixou uns, plural, plural. Pode ler o texto. Pastores, evangelistas, mestres. Por quê? Se você continuar lendo o texto, está para a edificação do... Eu até falei que está em Coríntios. Do corpo. Não é um pastor comandando um chefe. Isso não existe lá na Bíblia. É todo mundo servindo no propósito. O cabeça é quem? Yeshua. E o resto? Servos. Isso é Bíblia. Cadê? Oi? Uai, mas se quiser basear aí que está fora mesmo. Porque quem está falando que é o bom pastor é um só, é o Messias. Aí acabou. Ou tem alguém querendo comparar com ele? Aliás, estão passando, por cima dele, né? Vamos voltar para aqui. Né? Eu só quis... Olha lá para você ver, ó. Da onde que surge o negócio? Tá me entendendo, queridos? Aí, ó, a origem da coisa, olha lá. Né? Olha lá em cima, né? Amém? Claro que naquela segunda parte da... Aí entrou aquilo que eu já tinha te falado, que surgiu aí, né? A palavra do Papa, segundo os comentários históricos, né, que você já até passou, nós já estudamos, a palavra dele é infalível e é colocada à frente da Torá. Acima das escrituras. Exatamente. Primeiro a Igreja Católica, depois... Presta atenção. Tá lá, essa hierarquia história que eu pus ali, olha lá em cima. Quem é o cabeça dela? Tá, isso num contexto. No outro contexto, quem encaixa lá em cima? Você vai ter um monte de nomes por aí, encaixando naquela ponta lá em cima. É o cabeça. Aquele moço lá, ele assumiu para si uma coisa, como a gente foi até citado aqui, infabilidade. A sua palavra está acima. Tira aquele personagem e põe os outros. A palavra deles continua acima. A Escritura diz, eles chegam e diz o contrário, e vão um monte de gente seguindo eles. Não é isso que tem acontecido? Aquilo lá. Vou voltar agora para... Irmãos, é muita coisa, muita informação histórica. Isso aqui eu até coloquei, mas não vou me ater a isso não. Porque são coisas criadas na história, e eu vou fazer uma coisa. Eu vou te dar isso. Olha lá. Tudo isso ali, ó. Tudo isso ali, ó. Né? Dentro de um contexto, dentro de outro contexto, você não vai encontrar na Bíblia. Como é praticado hoje, tá? Como é praticado hoje. Tudo aquilo ali, ó.
Tem outro contexto. Bom, vamos voltar para nossa. Vamos seguir, né? Voltar não, dá sequência agora. Abra a tua Bíblia. Torá. Só queria te dar um pouco de informação. Teve um certo dia, né? Que alguém veio questionar, porque a gente falou que, irmão, isso não está na Bíblia, irmão. Né? Aí alguma pessoa veio questionar, eu falei, então tá bom, vou te dar dado histórico, se você quer. Agora, vai ser até um pouco do tema de hoje. Existe um monte de pessoas que eles são cabeça dura. É aquela pontinha da pirâmide, ou até um pouquinho para baixo, né, o meio dela, que são os chamados, né, cabeças da igreja, os, né, líderes. O que lhes falta? Primeiro, eles precisavam ter um encontro com o Messias. Nunca conheceram ele. Nunca o conheceram. Por que nunca o conhecer? Porque se você se conhecesse, tinham aprendido uma fala dele. E a fala dele diz assim: aprendei de mim, que sou, e faltou humildade, nunca conheceu o Messias. Teve um dia que alguém me perguntou assim, saímos aqui, fomos fazer um trabalho. E aí o irmão falou comigo assim, mas eu nunca vi um rabino trabalhando. Eu falei, só você ler a Bíblia. Só você ler a Bíblia. Por quê? Porque nós estávamos fazendo uma pintura lá da comunidade, né? 2 dias fizemos a pintura, né? Trabalhamos. Aí, nunca vi um rabino trabalhando. Eu falei, só você ir para a Bíblia que você vai ver. Yeshua, Rabino Shaul, né? Aí eu falei assim, eu estou tentando aprender com Yeshua, estou tentando, né? Agora, pessoa se diz seguidor de quem? De Yeshua? O Messias? Seguidor de um outro personagem que esse sistema criou. Esse sistema criou um personagem. E aí ele tem um monte de seguidores por aí. E o sistema coloca os seus seguidores como vocês viram ali, né? Você tem um moço que é cabeça. Vamos para a Bíblia, irmão? O homem é cabeça de quê? Bíblia. Da mulher. Só é isso que está na Bíblia, né? Aí diz uma certa irmã que o homem é cabeça, mas a mulher é o pescoço. É ela que comanda ele. Está isso na Bíblia, não. O texto diz: o homem é cabeça da Yeshua, cabeça do homem. É isso que está na Bíblia. Agora, não está dizendo a igreja que tem que ter cabeça, tem? Aliás, a igreja que a Bíblia menciona, quem que é o cabeça dela? Yeshua. E o resto? O que o Messias estabeleceu? Servos. Meu irmão, se você conseguir ser chamado de servo, levante as patinhas para o céu e bendiz o Eterno. Né? Levante. Dá Baruch Hashem. Se você for conseguir. Né? Teve um dia que alguém estava discutindo, começou a discutir títulos. Falei, irmão, qual o título que existe no céu? Qual o título que está lá na eternidade? Falei, vou para a Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, que tinha um homem. Como é que era a vestimenta do homem? Andando pelo deserto. Como é que o homem era conhecido? Andava de terno, né? Refrigerado. Porque é deserto. Terno importado de Paris, refrigerado. Era assim a vestimenta do homem. Como é que vestia? Como é que diz a Bíblia? Pele de camelo. Aí um dia alguém virou e falou assim, né? Alguém virou para esse moço, né?
falou com ele o seguinte, falou, escuta, o camarada é rei, hein? Você é o perturbador de Israel. Ele virou para o rei e falou com ele, não, eu não. Quem está perturbando Israel é você. Você abandonou o Eterno, trouxe uma mulher profana, colocou aí como rainha, e ela está ensinando o povo a adorar ídolo. Você que está perturbando Israel. E tem mais uma coisa, tá? Deixa eu te avisar uma coisa. Não vai chover sobre a terra durante... E aí ele não fala assim, ó, porque assim diz o Senhor. Está escrito isso lá? Não. Ele fala, não vai chover sobre a terra conforme a minha palavra. Choveu? Aí depois passou. Ele chama o servo dele e fala, vai lá, avisa para aquele indivíduo lá, tá? Que é para preparar que está vindo chuva. E a chuva chegou. Aí depois mandam buscar o homem, né? O homem sai, vai para um outro lugar, lá mandam buscar o homem. Aí alguém chega aqui embaixo e fala assim, ô homem de Deus, desce porque o rei mandou te chamar. Aí vira e fala, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, consome com você. Vem outro, homem de Deus, mais 50. Desce porque o rei mandou te buscar. Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, consome você. Irmão, qual o título que tem lá em cima? Oi? Pega aí na Bíblia. Né? Ish a Elohim. Ou Ish a Iré, homem de Elohim, ou homem temente. É isso o título que tem lá em cima. Se você encaixar nele, pode bem dizer o Eterno. Ser reconhecido lá em cima como homem, como mulher do Eterno, bem diz o Eterno. Agora, Tito que vai criando aqui embaixo, os outros começam a pegar Tito né? Esses dias para trás, um líder de uma comunidade aí, marcou uma reunião lá, aí me convidou os irmãos lá para participar. Aí começaram. Não, porque o rabino não é rabino, porque o rabino é isso, porque o rabino é isso. Aí o irmão falou, manda para mim aí. Você tem aí um certificado da sua ordenação? Bate uma foto e manda para mim, que eu vou postar aqui no grupo, né? Ah, manda mais alguma coisa que você tiver aí. Né? Aí eu comecei a bater foto de 3 em 3. Aí eu cansei de bater de 3 em 3. Fui lá no sofá de cima, no tapete, espalhei lá, bati uma foto só e mandei para ele. Né? Fui batendo de 3 em 3, cansei, falei, agora juntei tudo, deu 29, aí eu pus lá no chão, que está faltando ainda. Falei, tá aí, ó, título para você, agora põe aí se quiser. Aí ele mandou para mim, depois que eu postei lá, ninguém falou mais nada. Falei, então tá bom, prestou para alguma coisa. Irmão, título vai levar você para onde? Porque é pastor, porque é rabino, porque é... Um dia eu chego perto de um pastor, estou lá conversando com ele, aí chegou uma irmãzinha, falou, ô irmão, irmã não, pastor. Aí eu engoli seco, né? Tá bom. Tá bom. Não é irmão, não. É isso que você encontra por aí. Volta para a Torá. Bamidbar, deserto. Esse livro ele é chamado de Romá Chapekudim, livro dos censos, ou aritmoi, do grego, números. A divisão desse livro, ele é o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 10, verso 10, nós temos os últimos acontecimentos aos pés do Sinai. Do capítulo 10 aos 20, 13, nós temos alguns fatos que vão acontecer no deserto. Do 20, 14 ao 30, 13, nós temos de Cádiz até o Jordão. Então essa é a divisão do livro de
de Números ou Bamidbar. O texto aí, que a gente começa, no verso 1, está escrito assim: falou mais o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, na tenda da congregação. Uma coisa interessante que eu gostaria de te fazer, ou te perguntar o Eterno falou no deserto de Sinai. Por que o Eterno fala no deserto? Por que deserto? Meu irmão, eu comecei a falar aqui, nós vamos aprofundar mais um pouquinho sobre uma coisa chamada humildade. A pior coisa, e a coisa que o Eterno detesta, chama arrogância. E muitas vezes nós somos arrogantes. Existem pessoas que ninguém presta para ela, só ela. Ela é melhor, é só ela que está certa, é só ela. Tudo está errado. Ninguém presta. Você já ouviu isso? O que é isso? Arrogância. Por que o Eterno entrega a Torá, ou vai dar a Torá no deserto? Primeira pergunta que eu vou te fazer é: o que é deserto? O que é um deserto? Quem é dono do deserto? Então já começamos por aí. Imagine se o Eterno leva Israel, põe ele na terra e fala: agora deixa eu dar a Torá para você. De quem que é a Torá? Nossa. Mas me dá uma... Não, a Torá é nossa. Onde é que foi dada a Torá? Deserto. De quem que é a Torá? De todo mundo. Quem quiser Torá, tem Torá. Porque ela foi dada no deserto. De quem que era o deserto? Do Eterno. Quem que é o dono do deserto? O Eterno. Um caminhão, Tiquinho. Torá entregue no deserto. Se a Torá tivesse sido outorgada na terra de Israel, seus habitantes teriam reivindicado uma relação especial com ela. Já tem, hein? Já tem. Elohim falou num local onde todos podem ter livre acesso. Isso nos ensina que cada um possui uma porção na Torá, igual a de todos os seus semelhantes. Olha para o teu irmão e diga para ele: a Torá é para toda a humanidade. Por isso que ela foi dada no deserto. Amém? Quem tem que cumprir Torá? Todos. Quem tem que obedecer a Torá? Todos. O Eterno entregou, confiou a guarda dela a um povo, mas para todos ela foi entregue. Revelando a Torá no deserto, o Eterno nos ensina, a fim de tornar-se grande no estudo da Torá, a pessoa deve fazer-se semelhante ao deserto, ou seja, sem dono ou proprietário. Resumindo, ser humilde. Outro dia a gente estava conversando e a gente falava sobre uma coisa muito séria. O que acontece? A arrogância do ser humano. O ser humano, o que o Eterno falou na própria Torá? Ele falou isso com Israel. Ele levou Israel para onde? Para o deserto. E a Bíblia diz que no deserto, o que ele fez Israel passar? Está na Torá. Passar? Fome. O texto está lá assim: eu te fiz passar fome, para que você aprendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca do Eterno. Você já observou que o ser humano, no modo geral, o que o ser humano tem nessa terra? De que ele é dono? Hein? Me ajuda? Você tem coragem de abrir a boca e falar que você é dono de alguma coisa? De que somos donos? De que você tem? O que você tem que você vai dizer é meu? Meu irmão, por que a Torá, por que a língua hebraica ela é tão gloriosa nesse aspecto? Na língua hebraica não existe essa expressão, eu tenho, ela não existe.
que existe no original? O que existe na língua hebraica? Yeshli. Existe para mim. Você não tem como dizer na língua hebraica, eu tenho. Não tem. Não existe. Como é que você vai dizer? Existe para mim. Alguém criou, alguém trouxe à existência, alguém fez para mim. Olha que coisa linda. Aí o ser humano passa por uma língua chamada grega, vem para a língua latina, aí ele começa a se achar. Né? Aí ele começa a criar na própria língua, eu tenho. E isto é meu. Tem um texto na Torá que o Eterno virou para Israel e falou assim: Israel, deixa eu dar um conselho para você, cuidado, tá? Porque vai chegar um dia que você vai engordar. Você vai, né, na terra que eu estou te dando, é uma terra abençoada, você vai engordar, você vai enriquecer, e não diga jamais, a minha mão, o meu braço me conquistou, meu braço me deu isso. Jamais diga isso. O que é isso? O que a Torá ensina para nós? Humildade. Esses dias já até contei um testemunho, né, de um irmão contando para a gente, de uma pessoa milionária, habitante aqui de Belo Horizonte. O irmão foi lá fazer um serviço na casa dele, a empregada da casa preparou um banquete lá, ele achou que era para o dono da casa e era para ele que estava lá trabalhando. Ele todo sem graça, falou, mas o dono não é que vai comer isso? Não, eu falei, não, o dono da casa não come nada disso. Mas esse moço rico desse jeito, pois é, ele é doente, pode comer nada. Tem dinheiro, para quê? Não tem prazer de degustar uma comida. Isso é um caso. Meu irmão, olha para o teu irmão e pergunta, o que você tem? Por que a palavra diz, ajuntai, aonde? E até, quem ensinou isso? Yeshua. Ajuntai, aonde? Na eternidade. O que você ajunta na eternidade? O que você faz para o reino, o que você investe no reino, o que você dedica ao reino, o que você dedica ao teu próximo, isso você está juntando no reino. Agora, você pode fazer o que você quiser para você, meu irmão, vai perecer, vai destruir, vai ficar tudo por aí, perigoso, muitas vezes isso de te levar para baixo, em vez de subir, né? Arrogância de ser humano. Vantagem de ser da humildade. Para progredir em Torá, deve-se procurar a companhia dos estudiosos, que são mais sábios, aprender deles. Uma pessoa arrogante não aceita conselho e orientação de outros. Você já viu que tem pessoas que ela sempre está certa? Todo mundo está errado, só ela certa. O marido está errado, os colegas de trabalho estão errados, o líder está errado. Qual o problema de relacionamento? Um problema de relacionamento chama arrogância. Todo ser arrogante não relaciona com ninguém, não consegue relacionar com os outros. Porque para relacionar você precisa ter humildade. Meu irmão, para um pouquinho para pensar, para um pouquinho e pensa. Não existe um ser humano que vive nesse mundo independente. E a gente às vezes é arrogante. Se analisar a sua vida está totalmente dependente dos outros. E ainda tem gente arrogante. Ninguém, não existe um ser nesse mundo que vive sozinho. Ou que viva sem depender do outro. Ah, Rabino, eu vou para o meio do mato lá, porque eu não quero depender de ninguém. É? Você vai comer o quê? Ah, não, eu vou comer
Vou comer raiz. Ah, é? É. E vai arrancar raiz da onde? Quem vai produzir raiz para você? Está dependendo de alguém. Vou comer minhoca. É, quem é que vai produzir minhoca para você? Está dependendo da minhoca também para comer, né? Vai lá. Alguém que está convencido de sua própria superioridade não se empenhará em cumprir mitzvot que não considera importantes, nem investir muitos esforços em preencher os detalhes requeridos por outras. Por que tem gente que não cumpre mandamento? Porque são arrogantes. Por que você tem um monte de líder, meu irmão, que você fala com ele que tem que cumprir Torá, ele não aceita? Porque são arrogantes. Vamos caminhar. Vantagens da humildade. Elohim gosta das pessoas humildes, pois constantemente revisa os seus atos, a fim de corrigir seus. Uma pessoa arguta, no entanto, não é aberta a críticas, nem tem senso de autocrítica, por isso está longe de fazer techuva. Arrogante não faz techuva. Benefícios da humildade. Uma pessoa humilde aproveita a vida a despeito das circunstâncias materiais, enquanto uma pessoa arrogante não está satisfeita com seu quinhão. Olha para o seu irmão e pergunte: você está satisfeito? Quando eu comecei a minha caminhada, eu aprendi uma coisa muito interessante. Um irmão, professor, disse, né? Professor, sábio professor, ele diz o seguinte: o Eterno só pode nos dar algo mais quando nós somos gratos pelo que nós temos. Quando a gente não agradece, quando a gente não está agradecido pelo que temos, como é que o Eterno vai dar mais coisa para a gente? Se você não bendiz o Eterno pelo que você tem, por que você espera que ele vai te dar mais alguma coisa? Tem um ditado do mundo que as pessoas só agradecem as coisas quando perdem, né? Aí vão dar valor àquilo que tinha. Agora, sabedoria, né? Você precisa perder para poder valorizar? Mas o presunçoso está convencido de que Elohim e seu semelhante lhe devem por seus talentos, contribuições ou méritos. Isso é terrível. Presunçoso está convencido de que Elohim e seus semelhantes lhe devem por seus talentos, contribuições ou méritos. Você já viu aquele camarada que chega e fala: ah, mas se não fosse eu? Ah, mas é eu, né? Ó, isso ficou tão bom. Ah, mas é eu, né? Foi eu que fiz, é eu que. Se eu não tivesse. Aí, ó, olha o nome para ele. Ele não é suficiente recompensado com reconhecimento ou dinheiro. Sofre de descontentamento e frustrações. Se o infortúnio atinge uma pessoa arrogante, ela se ressente demais. Uma pessoa humilde, por outro lado, consegue superar os problemas, inconveniências e situações desagradáveis da vida. Teve um sábio que diz assim: ser humilde igual ao pó, e nunca poderão te humilhar. Ser humilde igual ao pó, e nunca poderão te humilhar. Ou seja, coloque-se sempre. Quando é que um arrogante chega perto do Eterno? Uma palavrinha. Nunca. Quando ele está no pó, ele vai ser humilde. Quando um arrogante chega perto do Eterno, nunca. A Bíblia diz que os arrogantes ele conhece de longe. Ou seja, nem vai chegar perto dele. Agora a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos.
Porque ele resiste aos, mas dá graça aos humildes. Poderíamos citar aqui, e vamos até citar lá. Uma pessoa humilde faz amigos, uma pessoa que se sente o centro do universo, não. Ela não pode perdoar aqueles que a insultam, não a tratam com deferência. E como resultado, dificulta sua aproximação e relacionamento com outros. O que atrapalha relacionamento? Uma palavra: arrogância. Pessoa arrogante não consegue relacionar com ninguém. Não pode relacionar. É aquilo que eu disse, todo mundo está errado, só ela. Não. Todo mundo tem erro, menos Miqueias, capítulo 6, verso 8. O profeta diz assim: e ele te declarou, ó judeu. Não é? Hã? Ah, não é judeu, não? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que Adonai pede de ti, senão que, tem uma versão que está invertido aí, tá? Tem uma versão que está assim: que ames e pratique a justiça, e que andes de novo, humildemente com o teu Elohim. Olha para o teu irmão e diga: como é que caminha com o Eterno? Em humildade. Faltou humildade? Não vai caminhar com o Eterno. Amém? Bom, Torá, porção de hoje, né? Ela começou aí falando disso para a gente, nos chama a atenção, né? Que o Eterno vai fazer uma contagem. E a Bíblia nos fala aponta para a gente alguns objetivos pelo qual o Eterno faz essa contagem, né? Dentre várias razões pelo que o Eterno faz uma contagem, é que o povo logo entraria à Terra Santa. Elohim ordenou essa contagem para descobrir quantos homens serviriam no exército e poderiam ajudar na conquista do país. Ok, eu coloquei aí todos os nomes das tribos que foram contados naquele momento, né, os cabeças que foram contados: Elitsur, Shelumiel, Nachshon, Natanael, Eliabe, Elishamá, Gamliel. Pus aí também a tradução, né? Não vai dar para você copiar isso? Avidã, Arriezer, Pagiel, Eliassab, Ahirá, né? Esses são os nomes dos que foram contados. Total dos que foram contados, 603.500. Pergunto para você: quantos saíram do Egito? Quantos, quando foi contado lá atrás, quantos saiu? Deu aproximadamente quanto? Foi dito lá atrás, 600.000 homens, né? Teve uma praga, o Eterno já exterminou um bocado de gente, e ainda, nessa contagem, nós temos 603.500. Lembrando que aí não entrou a tribo de Levi, né? A tribo de Levi, ela também foi contada, mas ela foi contada de uma maneira diferente, né? Na sequência da nossa porção, o Eterno, ele diz o seguinte, eu vou voltar aqui no capítulo 2, o Eterno diz o seguinte: falou o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação, armarão suas tendas. Ok, nós vamos ver que lá no deserto tinha 3 acampamentos. O primeiro, que está no centro, né, é o
Mishkan. Ao redor do Mishkan está o acampamento dos levitas. Amém? E ao redor, o acampamento dos israelitas. Deixa eu colocar aqui um desenho para você. Cada disse que era para acampar de acordo com a sua insígnia ou com a sua bandeira. Olha lá. Essas aí são as bandeiras, tá? De cada tribo. Né? A insígnia de cada tribo está ali, ó, né? Gad, Dan, Benjamim, Asher, Levi, Yehudá, Yosef. Né? Tá aí as 12 insígnias, né? E aí estaria como ficou o acampamento, tá? De um sentido completo aí, ó. Tá lá no meio o tabernáculo. Do lado norte nós temos 3 tribos, no oriente 3 tribos, no ocidente 3 tribos, no sul 3 tribos. Cada tribo possuía também um lema, tá? Dan, Asher, Naftali, está lá em Números 10:36, que diz o seguinte: e quando a arca pousava, ou quando pousava a arca. Efraim, Menaché, Benjamim, Números 10:34, e a nuvem. Yehudá, Issachar, Zebulun, Números 10:35, levanta-te. E ao sul, Ruben, Shimão, Gad, Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Ok? Baseado em que foi ordenado às tribos dessa forma. Aí, ó. Tá? Esta foi a posição que as tribos se posicionaram ao redor do caixão de Yosef, ou de seu pai Jacob. Yosef está aí no meio. Né? Então, foi assim também que foi organizada as tribos, tá? Foi baseado nisso que as tribos ficaram acampados ao redor da Shekhinah do Eterno. Benção? Bom, tinha também os grupos, né? Cada 3, né? Tinha lá um cabeça, vamos dizer assim. Yehudá, Isahá, Zebulun, a cabeça Yehudá, tá? O chamado grupo de Yehudá. Né? Era a primeira a marchar e ela proclamava o seguinte: levanta-te, ó Elohim, para que teus inimigos sejam dispersados e os que te odeiam fujam de ti. O segundo grupo de Reuven, o seu lema era: ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é. Nesse grupo está Reuven, Shimon e Gad. No outro grupo de Efraim, tá, né? Efraim, Menaché e Benjamim. A nuvem de Elohim pairava sobre os israelitas quando eles viajavam durante o dia. Esse aí era o seu lema. Tá? Irmãos, eu tentei aproximar aí a cor dessas, tá? Desses grupos aí, né? Azul, preto, branco, né? Vermelho, verde e uma mistura aí. Tentei, né? Grupo de Dan, Naftali, Dan e Asher, né? Até escrevi ali porque as cores não ficam muito bem. Quando a arca repousada, Moshe proclamava: volta-te, Elohim, e repousa entre os milhares e milhares de Israel. Amém? Porque o Eterno dá 4 acampamentos. Os anjos estavam agrupados ao redor da Shekhinah como se fossem 4 divisões, portanto 4 diferentes estandartes. Tá? À direita, sul, estava a divisão do anjo Michael. À esquerda, norte, estava a divisão do anjo Uriel. À frente, leste, estava a divisão do anjo Gabriel. E à retaguarda, oeste, estava a divisão do anjo Rafael. Então, é baseado nisso, tá? Que foi colocado 4 acampamentos lá também. Benção? Bom, falando dos levitas, foi-lhes contado um total de 22 mil e... Por quê? Qual que é a diferença dos levitas para os demais? Os demais foram contados com a idade de 20 anos para cima.
os levitas já foram contados da idade de, olha lá, Números 3, 15, 16. Pergunto, por que os levitas são contados da idade de 1 mês e os outros da idade de 20? Olha lá, bebês, o Elohim contou e Moshe numerou. Por quê? Por quê? Meu irmão, responde para mim aqui uma coisa. O que a Torá ensina quando a mulher dá à luz? Se for menino, ela fica quanto tempo? Impura. 7, faz circuncisão. E depois? Mais? Quanto total dá? 40, aproximadamente 41 dias. Se vai contar bebê da idade de 1 mês, essa tenda está o quê? Hein? O que essa tenda está? Lembrando que a tenda é da mulher. A tenda está impura. Como é que Moshe vai entrar lá dentro para contar neném? Por isso que eu coloquei uma observação ali para você, ó. Elohim contou, Moshe enumerou. Ele não entrou na tenda para contar. Ele chegava na porta da tenda, o Eterno dizia para ele: enumera aí. 5 meninos. Você sabe que o povo de Israel... Entenderam por que eu pus essa observação ali? Agora existe um comentário judaico, né, que está no Talmud Yehudá Bar Shalom, que diz, tá? A Torá diz 1 mês de idade, né? 1 mês em diante. Mas há um comentário judaico que diz que era 1 mês de gestação. Há um comentário, tá? Se o comentário judaico estiver correto, 1 mês de gestação, e o Eterno já está contando ele como um bebê, nós estamos com problema. Porque vai ter muita gente matando gente por aí, dizendo que ainda não é, né? Tem uma irmã aí que está na área de saúde, né? Tem uma linguagem na área da saúde, né? Que vai ser considerado feto depois de, né? Porque até então... Se o Eterno está contando com 30 dias, não, até 4 meses, né? Pode abortar, porque... Hein? Agora um comentário para nós, né? Para a gente até concluir isso aqui. Por que o Eterno manda contar de 1 mês para cima? Olha para o teu irmão e diga para ele. A palavra diz que nós devemos instruir. Instruir quem? No caminho. O Eterno está contando com 30 dias. Os levitas, eles são os responsáveis por carregar a Torá. Ele não falou isso para as outras tribos, mas falou com a tribo levita. Então, olha, meu irmão, se você quer carregar a Torá, 30 dias o Eterno já está contando. Então, com 30 dias, mas 30 dias é um bebê que já vai levar para a vida coisa que você ensinar para ela. Aliás, diz a psicologia que um bebê no ventre já aprende, não é? Um bebê no ventre já é transferido para ela coisas, já lhe ela já carrega. Imagine já com 30 dias. Mais uma vez, né? O Eterno nos dá aí uma instrução maravilhosa. Amém? Benção? Eu vou concluir aqui. Tinha mais umas coisinhas, mas está na benção. Eu só quero concluir isso aqui, ó, que é o último tópico, porque uma parte da tribo foi designada para carregar os utensílios sagrados. E como que a arca era transportada? A cerimônia do transporte da arca também era especial. 4 carregadores da arca precisavam marchar de frente para essa.
nunca ficando de costas para a arca. Por conseguinte, os 2 carregadores da frente andavam para trás. Meu irmão, por que a gente fala aqui que quando a Torá passa perto de você, não dê as costas para ela? Porque na arca não se podia dar as costas para a arca. Entendi? Então vem daí o costume de não se dar as costas para a Torá. Amém? Enquanto transportava a arca, os Kohanim cantavam louvores a Elohim, similar aos anjos que cantam a Elohim, porque estão próximos da Shekhinah. Um milagre maravilhoso, isso aí eu já falei numa outra ocasião, né? A arca também fazia, né? Que ela podia carregar os seus, né? Aqueles que a transportavam, como aconteceu lá na travessia do Jordão. Amém? Benção? Curva a sua cabeça. Adonai, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, te somos gratos. Bendizemos o teu nome, ó Elohim. Elohim santo, poderoso, nós oramos agora agradecidos a ti por esta noite. Tudo que o Senhor nos concedeu, tudo que o Senhor nos deu, que saiamos daqui com o coração mais voltado em te servir, com o coração mais voltado em te obedecer, com o coração mais voltado em sermos cada dia mais humildes, humildes pelo que o Senhor nos tem dado, humildes por podermos ser aqueles que levam a tua Torá, humildes por ter sido muitas vezes, Pai, rejeitados pelo mundo, pelo sistema mundano, mas recebidos pelo Senhor. Humildes, porque o Senhor nos confiou o ensino da tua Torá. Humildes, porque outrora éramos vagantes, pessoas sem conhecimento, sem entendimento, fazíamos coisas que não te agradavam, faziam coisas que não prosperavam diante do Senhor, mas que o Senhor teve bondade e misericórdia de nós, que o Senhor nos agraciou, que sejamos muitos agradecidos a ti por isso. E nós te louvamos, agradecidos estamos, e oramos em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Que o Eterno assim te abençoe, em o nome de Yeshua HaMashiach. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com